Olá pessoas! Vida longa e próspera a todos! Espero que todos estejam bem e muito bem-vindo a mais uma leitura aqui no meu canal. Hoje eu quero ler para vocês um capítulo desse livro aqui, As Consequências Morais do Crescimento Econômico. Muito tem se discutido, tem se falado nos últimos dias questionamentos de por que as empresas estão fechadas, por que elas estão fechadas, isso vai afetar o crescimento econômico de muitas regiões, muitos países. E eu quero comentar um pouco sobre isso. Bem interessante o que o Benjamin Friedman fala nesse livro. É um livro denso, tá? Ele usa muito economês, vamos dizer assim, mas é um livro legal para a gente poder pensar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo. Vamos lá. Logo no capítulo 1, que tem o título O que significa crescimento e o que ele faz? Tem uma frase de Daniel Bell, bem no início, que diz assim: o crescimento econômico tornou-se a religião secular das sociedades industriais avançadas. Aí continua o Benjamin. Será que temos razão de dar importância ao crescimento econômico? Para os habitantes de numerosos países nos quais a pobreza constitui a norma, a resposta é imediata e óbvia. A melhoria tangível das condições básicas de existência, que torna o crescimento econômico tão importante em todos os lugares onde o padrão é baixo, é evidenciada por uma expectativa de vida mais longa, menor incidência de doenças, redução do índice de mortalidade infantil e da desnutrição. No entanto, essa melhoria deixa de se manifestar muito antes que a renda per capita de um país alcance o nível que prevalece atualmente nas economias industrialmente avançadas. Os americanos, por exemplo, não gozam mais saúde do que os coreanos ou portugueses e não vivem mais tempo, apesar de sua renda média ser mais do dobro da deles. De qualquer forma, saber se nosso padrão de vida continuará melhorando e com que rapidez ainda é motivo de indagação para nós. Ao mesmo tempo, talvez pelo fato de não vermos com clareza o motivo pelo qual valorizamos tanto o crescimento da economia, caímos em contradições e parecemos até constrangidos a respeito do que realmente queremos. Nós só reconhecemos outros valores, mas também, por uma questão de princípio, os colocamos acima do nosso bem-estar material. Mesmo em partes do mundo onde a necessidade de melhorar a qualidade da alimentação, reduzir a taxa de analfabetismo e aumentar a expectativa de vida é urgente, existe uma relutância em admitir que o crescimento da economia constitua uma importante prioridade. Consequentemente, sobretudo quando um crescimento mais rápido requer que as camadas privilegiadas da população façam algum sacrifício, como é agora, né? Nós estamos todos fazendo um sacrifício em prol de que essa doença não se alastre tão rapidamente assim. O processo político não consegue mobilizar facilmente a vontade de progredir. Não vou falar nada, né? É só a gente ver as brigas que estão tendo aí dentro do próprio governo. O resultado frequente, seja em nações de renda baixa ou alta, é o desapontamento econômico. Em alguns casos, a estagnação pura e simples da economia. A raiz do problema, acredito, é que o nosso pensamento convencional não chega a captar o alcance do que o crescimento, ou a sua ausência, significa para uma sociedade. Reconhecemos, naturalmente, as vantagens de um padrão de vida material superior e sabemos apreciá-las. Mas o pensamento moral, em praticamente todas as culturas conhecidas, nos incita a não enfatizar as aparições de bem-estar material. Estamos também cada vez mais conscientes de que o desenvolvimento econômico, sobretudo a industrialização e mais recentemente a globalização, muitas vezes acarreta indesejáveis efeitos colaterais, tais como danos ao meio ambiente
ou homogeneização de traços culturais outrora diferenciadores. E nos acostumamos a considerar essas questões também do ponto de vista moral. Em ambos os aspectos, encaramos o crescimento econômico em termos de considerações materiais versus considerações morais. Teremos o direito de onerar as gerações futuras, ou mesmo outras espécies, em benefícios de nossas próprias vantagens materiais? Será que a importância que atribuímos ao crescimento ou às iniciativas que tomamos para realizá-lo comprometem a nossa integridade moral? Pesamos fatores materiais positivos em contraponto a fatores materiais negativos. A gente tem visto aí um monte de empresário falando a respeito do lockdown, de todo mundo estar fechado em casa, comércio fechado, indústrias fechadas, ninguém conseguindo prestar os seus serviços, muita gente dizendo que tem que voltar, mas a que custo? A gente entende a questão financeira, a questão econômica, mas a questão moral? Será que isso realmente vale algumas vidas? A gente tem que pensar nisso. Creio que esse modo de pensar é, em algumas circunstâncias, arriscadamente incompleto. Concordo com ele também. O valor de um melhor padrão de vida não consiste apenas nos benefícios para o modo de existência dos indivíduos. Ele molda o caráter social, político, em última análise, moral de um povo. O crescimento econômico, no sentido de melhoria do padrão de vida da maioria dos cidadãos, proporciona maiores oportunidades, tolerância da diversidade, mobilidade social, compromisso para com a justiça e dedicação à democracia. Eu acho que isso está faltando muito no Brasil nesses últimos dias, viu? Continua o autor. Desde os dias do Iluminismo, o pensamento ocidental tem visto cada uma dessas tendências sobre um ângulo positivo, em termos explicitamente morais. Será? Não sei. Mesmo sociedades que já progrediram bastante nessas áreas, por exemplo, a maioria das democracias ocidentais, tendem a avançar ainda mais quando seus padrões de vida se elevam. Mas quando esses padrões declinam ou ficam estagnados, a maior parte das sociedades avança muito pouco ou nada no rumo desses objetivos e, em numerosos casos, retrocede. Infelizmente é isso que vai acontecer não só no Brasil, no mundo inteiro. Todas as economias vão retroceder, a gente não sabe efetivamente o que vai acontecer. Conforme já analisado, muitos países com economias desenvolvidas, incluindo os Estados Unidos, experimentaram períodos alternados de crescimento econômico e estagnação, nos quais seus valores democráticos se fortaleceram ou se enfraqueceram conformemente. Esse é um problema, não só no Brasil, né? O que vai acontecer depois disso tudo? O modo como os cidadãos de um país consideram o crescimento econômico e de que maneira se comportam a respeito tem uma importância muito maior do que acreditamos habitualmente. Em muitos países hoje, mesmo as características fundamentais de determinada sociedade, democracia ou ditadura, tolerância ao ódio étnico e violência, oportunidades amplas ou oligarquia econômica, se mantêm num estado de instabilidade. Em alguns países onde existe democracia, ela é recente e, portanto, frágil. Devido ao vínculo entre padrões de vida declinantes ou em ascensão a esses aspectos do desenvolvimento econômico e social, a ausência de crescimento em muitas das economias chamadas em desenvolvimento, embora muitas delas não estejam realmente se desenvolvendo, ameaça suas perspectivas de um modo que a medida habitual da renda nacional não consegue sequer sugerir. Convém salientar que esse tipo de preocupação diz respeito igualmente às democracias amadurecidas, ainda mais que sutilmente. Mesmo nos Estados Unidos,
Acredito, a qualidade da nossa democracia, mais fundamentalmente o próprio caráter moral da sociedade americana, corre risco. Atualmente, a questão econômica central para os Estados Unidos é a sua própria geração, se ela vai desfrutar crescente prosperidade, como aconteceu nas décadas após a Segunda Guerra Mundial, ou recairá na estagnação dos padrões de vida da maioria dos nossos cidadãos, que persistiu desde o início dos anos 1970 até o começo dos anos 1990. E a questão mais importante que vem a seguir é como esses rumos econômicos diferentes afetariam nossas instituições políticas e o caráter geral da nossa sociedade. Conforme o historiador de economia Alexander Gershon certa vez observou, mesmo uma longa história democrática não impede um país de vir a se tornar uma democracia sem democratas. Gostei muito dessa expressão, democracia sem democratas. Será que não é isso que tem no Brasil hoje? A gente pode pensar a respeito. E como podemos ver, com base em nossa própria experiência e na de outros países, o simples fato de ser rica não isenta uma sociedade de retroceder para uma posição de rigidez e intolerância no momento em que um número suficiente de seus cidadãos perdem a noção de estar indo para a frente. Por conseguinte, a atitude habitual de contrapor elementos materiais positivos a elementos morais negativos é uma falsa escolha. Também é errônea a ideia paralela de que a decisão entre adotar fervorosamente o conceito de crescimento econômico ou, pelo contrário, conter o nosso entusiasmo está ligada ao modo como valorizamos o fator moral versus o material. O crescimento econômico gera benefícios morais. Assim sendo, quando debatemos sobre as árduas escolhas a serem feitas, adotando políticas econômicas que estimulam ou retardam o crescimento, ou mesmo reagindo ao crescimento que ocorre independentemente do impulso ou do freio da política pública, é importante que levemos em conta esses fatores morais positivos. Bem interessante, esse livro aqui eu já li ele alguns anos atrás, essa aqui é uma versão nova, é um livro muito bom para quem quer aprender um pouco sobre os conceitos basilares da economia. E o Benjamin Friedman fala algumas coisas aqui, logo no início do capítulo 1, que são importantes para a gente refletir um pouco, pensar um pouco dentro dessa situação que nós estamos agora. Então era isso, pessoas. Espero que vocês tenham gostado dessa leitura e a gente se vê na próxima. Se você gostou do vídeo, compartilhe. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações, coloque os seus comentários aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Até mais!